Aqui é o professor Tiarão Borba. Peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe conhecimento do Balanço Crítico. No nosso vídeo de hoje nós vamos analisar a popularidade de Bolsonaro, principalmente em relação às camadas mais pobres da população. Por que nós vamos analisar essa questão hoje? Saiu uma pesquisa recente do Datafolha mostrando que a popularidade de Bolsonaro, quer dizer, aqueles números de ótimo e bom, ficam lá mais ou menos na casa dos 33%. Quer dizer o quê? Que Bolsonaro está com sua popularidade razoavelmente estável. Mas a questão dentro dessa pesquisa são os outros números. Os números mostraram que a sua popularidade caiu entre as camadas mais escolarizadas, que em tese foram aquelas pessoas que mais apoiaram Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Vocês podem lembrar, as CDLs, os pequenos e médios empresários, municípios, em vários municípios do Brasil apoiaram veementemente a campanha de Bolsonaro. E as camadas mais pobres, que apoiaram o PT, apoiaram o candidato Fernando Haddad em 2018, agora vem aumentando a sua popularidade dentro do espectro político do Bolsonaro. Pode parecer estranho, porque o Bolsonaro, tradicionalmente, ele tem um eleitorado mais específico, mais radical, mais de classe médias urbanas, que contagiaram as suas eleições e contagiam a sua aprovação. E o PT, tradicionalmente, ele tem a sua base política entre os mais pobres. Então, o que isso significa? Que analisar essa situação pelas ferramentas de direita e esquerda, elas não vão ajudar a gente a entender esse aumento de popularidade do Bolsonaro entre as camadas mais pobres. Nós precisamos de outras ferramentas. Não significa dizer que falar de direita, de esquerda, não sejam ferramentas relevantes, que elas não sejam mais aplicáveis ao contexto político do mundo contemporâneo, como muitas pessoas colocam, direita e esquerda, a gente tem que superar esse tipo de noção. Não, elas são noções importantes, mas a gente tem que ver e perceber as outras variáveis envolvidas no contexto político que permitam a gente examinar o comportamento do eleitor no contexto de um governo ou numa eleição. E é isso que eu quero chamar a atenção de cada um de vocês aqui nesse debate. A ideia que eu parto aqui nesse vídeo para tentar compreender esse aumento da popularidade do Bolsonaro entre os mais pobres significa pensar o seguinte: as pessoas votam e confiam no governante naquele que resolve a sua vida, principalmente nas questões mais práticas da sua vida, a sobrevivência. Percebam o seguinte, se analisar entre direita e esquerda, fizer um comparativo das eleições, tanto para os pleitos do governo federal e nas prefeituras, nós podemos perceber que existirão eleitores que votarão em governos de esquerda numa eleição presidencial e governos de direita nas eleições municipais. E vice-versa. Por quê? As camadas mais carentes, as camadas mais pobres, elas querem que aquele político que esteja no cargo resolva seus problemas mais imediatos. E os problemas mais imediatos da população mais carente é o quê? Sobreviver. Pensemos no seguinte, vamos analisar o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique, ele assume e consegue estabilizar a moeda. A gente sai daquele problema histórico do Brasil desde a década de 80, que são os altos índices inflacionários. A partir do momento que Fernando Henrique ele estabilizou a moeda, ele trouxe uma maior satisfação da vida material para as pessoas mais pobres. A gente tem o boom do consumo, não é necessariamente no governo Lula, mas quem inicia ele é o governo Fernando Henrique, a partir da estabilização da moeda. Isso proporcionou a formação de uma sociedade de consumo. Ainda não é uma sociedade de consumo aqui no Brasil, aos moldes dos Estados Unidos, Europa e outros lugares do mundo, mas as pessoas mais pobres começaram a ter acesso a coisas mais básicas, coisas que eles não tinham acesso antes. Então, se vocês forem perceber, no segundo governo do Fernando Henrique, para a segunda eleição, a segunda campanha, ele ganha de maneira muito fácil do candidato oposto, que era o Lula. Lembrando, o PT é um partido de esquerda, de bases populares, sindicais, que não o apoiaram veementemente na segunda disputa com o Fernando Henrique. E ele perde.
perde para uma chapa que não era só o Lula. Era o Lula como presidente e Leonel Brizola para vice. Então, o que o povo percebeu? Olha, o Fernando Henrique resolveu o meu problema. O Fernando Henrique trouxe uma estabilidade econômica que proporcionou a melhora na minha vida. Eu não vou vou depositar o meu voto em uma pessoa que é duvidosa. Então, nesse sentido, o Fernando Henrique ele resolveu o problema da população. E ao resolver o problema da população, ele inseriu o PSDB, o seu partido, dentro do contexto nacional. Ainda hoje, por mais que o PSDB tenha perdido prestígio, ele ainda é visto nacionalmente. Outros partidos não têm alcance nacional aqui no Brasil. Lembrando que o nosso sistema partidário é extremamente fragmentado, com partidos que muitas vezes você nem conhece. Mas o PSDB ele é nacionalmente reconhecido. Tem uma estrutura partidária sólida, organizada, principalmente em São Paulo, mas em outros estados também. E isso fez o reconhecimento. Fazer programas de alcance nacional que melhorem a vida das pessoas, posiciona o partido e determinados candidatos daquele partido. Então, esse é um dado. Peguemos agora o governo Lula. O governo Lula ele foi eleito, foi ajudado pela conjuntura de aumento das commodities, quer dizer, ele tinha dinheiro em caixa, o Estado arrecadava muito com as exportações e o aumento das commodities, e isso favoreceu que o Lula fizesse o quê? Ele colocasse em prática programas de distribuição de renda, né? Pode falar o seguinte, programa de dar dinheiro para pobre, é muito pouco, não resolveu o problema da população. Mas assim, é um programa elogiado internacionalmente, tiraram 20 milhões de pessoas da miséria, ainda que elas tenham voltado nesse dado momento de crise, quer dizer, mas aí é uma outra discussão. Mas a questão é o seguinte, Lula ganhou em 2002, assumiu em 2003 e governou até 2010, ganhou de maneira razoavelmente folgada, foi o presidente mais votado na história do país. Significa o seguinte, que foi um governante que resolveu o problema das camadas mais pobres. Aí se aliou uma questão da esquerda, que resolveu o problema das camadas mais pobres e projetou nacionalmente o PT como um partido que resolve o problema das pessoas mais pobres. Então, novamente, a gente tem o quê? Projetado um partido a partir de uma resolução, de uma prática de governo que resolve o problema das pessoas mais carentes. Então, é essa a ideia que eu quero frisar. Aí podem perguntar, e o Bolsonaro? O Bolsonaro está fazendo um péssimo governo. Em 48 horas, ele, no início da crise, a partir que o Brasil constata, estamos vivendo uma pandemia, nós vamos ter que lidar com essa crise, deu 1 trilhão para os bancos. Depois, só liberou essa semana, em junho, né, agora essa primeira semana de junho, dinheiro de socorro para os municípios e estados. Somente agora está começando a resolver linha de crédito e financiamento para os pequenos e médios empresários. O auxílio não está chegando a todo mundo, mas está chegando a alguém, está chegando às camadas mais pobres. Então, as pessoas não querem saber se foi dado 1 trilhão para os bancos, se as linhas de crédito estão chegando ou não aos pequenos e médios empresários, porque as pessoas mais pobres não são empresárias. As pessoas precisam sobreviver. Então, nesse sentido, o Bolsonaro, como o Lula e Fernando Henrique, está resolvendo os problemas da população mais carente. Pode ser que não seja do jeito que você pense, mas é do jeito que a pessoa mais pobre pensa. Então, essa é a ideia básica do Bolsonaro. E é isso que fortalece o aumento da sua popularidade entre as camadas mais pobres. A gente não tem que ficar assim falando que o pessoal é desescolarizado, o pessoal não sabe o que está acontecendo. Não, as pessoas precisam resolver as suas questões mais básicas primeiro. As pessoas que projetam perspectivas de sociedade, como ela deve se organizar, o que é certo, o que é errado, planeja 20 anos à frente como deve ser organizado um país, isso são pessoas que estão razoavelmente com sua vida organizada. Conseguem resolver, já têm sanado seus problemas mais básicos, tem moradia, tem comida, tem seu emprego lá e etc. Então elas começam a ter um voto mais ideológico. As pessoas mais pobres não. Elas vão depositar a sua expectativa naquele candidato ou naquele governante que está resolvendo seus problemas. Vejam bem, nessa pesquisa do Datafolha, ele perde popularidade entre as pessoas mais escolarizadas. São as classes médias.
pequenos empresários, pessoas que não estão tendo acesso também às linhas de crédito, não estão tendo seus problemas sanados. Então, ele está perdendo popularidade nessas camadas. Veja bem, tanto entre as camadas mais pobres e as classes médias, a questão está sendo razoavelmente a mesma. Quem resolve o problema dessas camadas da população? Nesse momento, Bolsonaro resolve dos mais pobres, não da classe média. E isso vai mudar o panorama político para 2022, se continuar nesse sentido. Beleza, gente? Ficou claro? Quero que, se vocês concordam ou não concordam, comentem aqui embaixo para eu saber e produzir o próximo vídeo. Um abraço, até a próxima!